Olá, mulheres, bom dia. E vamos hoje fazer o nosso devocional Mulheres da Viviane Martinello. Hoje, dia 8 de abril, o Senhor fala a seguinte frase conosco. Examina-me, ó Deus. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Salmo 139, 23. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. A pior de todas as mentiras é aquela que chamamos de verdade para esconder os nossos defeitos. Nossa, é profundo, né, gente? Digo isso porque sustentar uma vida de aparência e enganar a nós mesmas pode se tornar uma tarefa com o passar do tempo. E o Senhor não se agrada dos religiosos hipócritas que praticam no secreto o que condenam publicamente. Nossa, gente, olha isso, né? Eu acho que tudo que a gente tenta viver, né, de aparência, ou que a gente quer enganar a gente mesmo ou as pessoas, né, realmente se torna uma tarefa cansativa com o passar do tempo, né? E a gente acaba que a gente não consegue, né, sustentar por muito tempo. Isso acaba que vira um fardo, né? Isso consome a gente. Então, assim, isso a gente pode, sei lá, aplicar para todas as áreas da nossa vida, né? Existem aqui, né, como diz aqui, religiosos hipócritas, né? Que praticam no secreto o que condenam publicamente, né? Então, quantos escândalos aí a gente vê, né? Pelas religiões, não só na evangélica, mas também na católica, né? Pessoas que estão ali, estão pregando, né? Estão falando sobre Cristo, né? Falando ali das leis, dos mandamentos. Então, assim, elas pregam uma coisa e no dia a dia, na verdade, elas não vivem aquilo, né? Elas continuam ali vivendo uma vida baseada nas suas próprias vontades, né? Na adoração de ídolos, dos falsos ídolos, né? Fazendo coisas que não agradam o coração do Senhor. Então, assim, não só, né, esses líderes religiosos, mas a gente também, né? Quantas vezes a gente dá espaço no nosso coração para falsos ídolos, e às vezes esses falsos ídolos, eles são um casamento, né, um marido, ou é um filho, né, ou é alguém aí que influencia a gente na rede social e a gente quer ser parecido com aquela pessoa e a gente idolatra aquela pessoa e aí a gente começa a meter os pés pelas mãos, né, comprar coisas que a gente não precisa para se parecer com aquela pessoa. E isso vai trazendo, né, problemas financeiros, desgastes emocionais, porque na verdade a gente não precisa daquilo e a gente está consumindo aquilo para poder se parecer, né, com a multidão. Então, continuando aqui, né, é verdade que não precisamos ser perfeitas para recebermos o amor de Deus, pois Ele nos chama em meio às impurezas, às falhas do nosso coração. Porém, seguir a Cristo também significa aceitar um convite à santidade. E esse é um processo pelo qual todo cristão deve passar para alcançar maturidade espiritual. Então, assim, gente, nesse parágrafo aqui, né, eu me vejo muito nesse parágrafo, porque, assim, perfeito nós nunca vamos ser, né? Só a Cristo que foi perfeito, foi puro, né? Agora nós não, a gente sempre peca, né? A nossa natureza, ela é
muito impura, né? Se a gente olhar para dentro da gente, não existe nada de bom. Então, assim, a gente nunca vai ser perfeita, e nem a gente precisa ser, né, para receber o amor de Deus, porque o amor de Deus é como o amor de mãe, né? Ele é o nosso pai. Então, assim, independente das imperfeições do seu filho, se você é mãe, com certeza você o ama, né, de todo o seu coração. Então, assim, é a mesma forma que Deus nos vê, né? Mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, Deus nos ama, né? Só que realmente, para a gente seguir a Cristo, a gente deve aceitar esse convite, sabe? Um convite de santificação, que é um processo, né? Processo de santificação, né? Que todo cristão, todo mundo que crê em Deus, que segue Jesus, deve passar para alcançar a maturidade espiritual. Eu não conhecia, né, esse processo de santificação. Então, assim, ser cristão para mim era ir domingo na igreja, consumir um culto e depois eu ia embora e pronto. E aí no outro domingo eu ia também, e no outro que não dava eu não ia. Então, isso para mim era ser cristão, né? Ir aos cultos ao domingo. E nesse processo de santificação, o qual eu estou passando, né, eu estou percebendo que isso não é nada, né? Um culto de domingo, ele é super importante, mas ele não nos dá intimidade, sabe, com o nosso Pai. Então, como que a gente vai criar essa intimidade com o nosso Pai, né? A maturidade espiritual é conhecendo mais dele, né? Você que já teve um relacionamento com alguém, né? Namorou, ou casou, ou simplesmente quis uma amizade. Como que é todo o início, né, desse processo de conhecimento? Você começa a estudar a pessoa, né? Saber o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Desse jeito eu tô agradando, desse jeito eu não tô agradando. Você conhece a pessoa da onde ela veio, né? Família, né? Os princípios, o que ela acredita, o que é importante para ela. Então, assim, nesse processo de santificação, né? Nesse processo que Cristo nos convida, a gente precisa dedicar um tempo, sabe, para conhecer o nosso Deus, para conhecer Jesus, sabe? Tudo que aconteceu, né? Tudo isso que ele deixou pra gente, né? Ele deixou aí pra gente várias ordenanças, né? Várias formas, né, de como lidar na nossa vida, no nosso dia a dia, enfrentar aí os nossos problemas, né, as situações, né, que a gente venha passar. Então, tudo isso, gente, está na Bíblia, né? Que a Bíblia, na verdade, ela é a própria palavra de Deus, né? Na Bíblia que a gente encontra aí o manual para nossa vida. Então, assim, hoje você escuta muita gente falar, né, que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Não, gente, não coloquem essa mentira no coração de vocês, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a própria palavra de Deus, tá? Então, assim, ela é um manual. Ela foi escrita, né, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele usou, né, os homens, né, os discípulos ali, as pessoas que Deus escolheu, e através do Espírito eles escreveram, né? Então ali não tem nada da natureza humana, né? Não é a percepção do homem, mas é a revelação do próprio Deus. Então, assim, a gente precisa procurar o nosso manual, né? Para a gente aprender ali a lidar com as situações do nosso dia a dia. Então, quando eu me coloco diante de uma situação que eu não sei como resolver, né? Eu agora faço a seguinte pergunta: como será que Cristo reagiria, né?
essa situação. E eu posso dizer para vocês que toda vez que eu me coloco diante dessa pergunta, eu ajo de forma diferente, né? Porque a gente tem a nossa natureza e a nossa natureza nos leva a tomar atitudes erradas. Então, quando a gente faz essa pergunta, né, como Cristo agiria nessa situação, a gente começa a ver a situação de uma forma diferente, com mais amor, né? Ver o outro lado quando envolve outra pessoa. E assim a gente vai melhorando, tá? O Pai não deseja apenas sigamos uma lista de regras, mas que vivamos um relacionamento tão íntimo com Ele a ponto de aprendermos a amar o que o agrada e rejeitar o que Ele abomina. Olha, gente, tudo que eu acabei de falar com vocês, né? É aquela fase que a gente vai namorar mesmo, a gente vai namorar Cristo, sabe? A gente vai conhecer e a gente vai ver, nossa, dessa forma eu agrado, dessa forma ele abomina, então não posso ser desse jeito, sabe? Então é assim, gente, é a palavra, né, que tá na Bíblia e muita oração, né? Muita oração para que Deus realmente forge o nosso caráter, né? Porque a gente está tão acostumado a viver conforme a nossa própria vontade, quando a gente se coloca a ouvir e a sentir a vontade de Deus, sabe? É muito difícil às vezes. Então, por vezes, precisaremos ser alinhadas à vontade do Senhor, permitindo que o nosso coração seja examinado. Dessa forma, Ele proverá cura para todo que estiver doente ou ferido em nosso interior, a fim que sejamos libertas, saradas e capazes de viver em santidade por meio da força sobrenatural do Espírito Santo. Então é assim, sabe, gente? Só assim, só pedindo a Deus, né? Só reconhecendo o quanto somos dependentes dele, é que a gente consegue, né, se liberta de raízes, né, profundas no nosso coração, de ser sarada, né, de coisas que nos machucaram, que formaram ferida no nosso coração e viver, né, esse processo aí de santidade. Permitir ser curada, trabalhada, podada, lapidada ou exposta dói,